seja muito bem-vinda ao nosso PodPix. E hoje eu estou com uma convidada muito especial, que é a Duda. Gente, olha só, ela é médica veterinária, empreendedora, fundadora da VetMe, empresa de atendimento domiciliar veterinário. Uau, que inovação! Duda, muito bom ter você aqui, um prazer imenso. Conta pra gente quem é você e o que você faz. Vamos começar. Quem é a Duda? Eu falo que minha profissão não me define, então eu não começo falando sobre a minha profissão. A Duda é sonhadora, a Duda é livre, a Duda ama estar perto da família, dos amigos, valoriza as relações. A Duda precisa de presença para manter as relações que ela julga serem importantes. Então, a Duda é isso, a Duda é livre, a Duda é liberdade, tanto de horário, de tempo, de financeira, que seja. Eu costumo dizer que eu prefiro vender qualquer coisa e fazer meus horários, seja bolo de pote na rua, eu prefiro vender do que me coloquem para trabalhar de tal hora, e eu vender o meu tempo de vida em troca de qualquer salário. E é por isso que eu escolhi atendimento domiciliar, veterinário e autonomia. Olha só. E assim, a Duda, gente, ela é fora da curva, realmente uma mulher que chegou para fazer a diferença nesse mercado, né? Porque quando nós olhamos para o médico veterinário, nós entendemos que temos um animalzinho, a gente leva ali no pet, né? Leva ali no hospital, tudo. Mas não, como ela falou, ela gosta de liberdade. Isso é um grande valor, né? Porque é importante a gente trabalhar e fazer aquilo que a gente ama, independente de qualquer profissão. E eu queria que você contasse pra gente, porque é algo muito inovador, embora eu acredito que algumas pessoas até conheçam, mas eu não conhecia esse mercado, eu não sabia que existia, não sabia nem que podia fazer. E aí quando você começou a mostrar como que era esse atendimento, eu fiquei apaixonada, encantada, e realmente ela faz a grande diferença. Conta pra gente um pouquinho como que é esse seu negócio de atendimento domiciliar. Vou começar contando como que eu comecei e por que eu escolhi o atendimento veterinário domiciliar. Desde a época da faculdade, desde quando eu pensei em fazer veterinária, muita gente virava pra mim e falava assim: Duda, você é doida, veterinário não é valorizado, veterinário é muito explorado. Eu tinha uma madrinha na época que ela era veterinária, ainda. E aí ela sempre falava pra minha mãe: não deixa ela fazer veterinária não, porque vai ser pobre, porque vai ficar com o psicológico arruinado. E aí todo veterinário, toda pessoa que passou pela faculdade de veterinária tem esse medo, esse receio. E eu me lembro que eu falei com a minha mãe na época assim: olha, pode ficar tranquila, eu acredito que independente da profissão que eu escolher, eu vou conseguir me destacar de alguma forma. Sim. Não sabia como, não fazia ideia de como, mas eu tinha essa certeza. Você sabia que nasceu pra fazer a diferença, essa é a única certeza que você tinha. Isso, eu entrei na faculdade com 16 anos. 16? 16. Como assim, produção? Eu me formei com 21. Olha só! E aí, durante a faculdade, eu experimentei várias áreas dentro da veterinária. E aí, eu lembro que meu sonho era trabalhar com cavalos. E aí, meu sonho, eu foquei minha faculdade toda em cavalos. A reprodução da parte de equino. Então, assim, minha maior ídola era uma professora que mexia com reprodução de éguas. E aí, nesse bate-papo com ela, ela virou e falou assim pra mim: Duda, é muito bom trabalhar realmente um mercado que é o mais valorizado do que as outras áreas da veterinária, mas tem um porém. Eu te digo o seguinte: dentro da reprodução equina, você não tem final de semana, não tem feriado, não tem fim de ano, porque a hora que a égua entrar em trabalho de parto, você tem que ir correndo e atender. E foi aí que eu acendi aquela primeira luzinha vermelha de tipo assim: cara, eu não quero. Eu não quero nenhum tipo de trabalho que eu precise doar os finais de semana, doar a minha vida pra fazer. Não ter controle dos seus horários, né? Controle sobre as suas escolhas. E eu sempre tive muito claro, assim, que o trabalho, ele é só um pilar da minha vida. Ele não tem que ser minha vida, ele não vai ser minha vida. Tinha isso muito claro. E foi ali meu primeiro start pro Liberdade, né? Que eu comecei a pensar. Mas também não fazia ideia do que eu ia fazer na veterinária. Quando eu me formei, foi final de 2019. E aí eu ainda estava naquela transição, porque eu não sabia o que ser, então eu vou pro intercâmbio. E aí comecei a tentar mentorias para trabalhar como veterinário nos Estados Unidos, em algum país exterior.
E aí eu comprei uma mentoria de uma pessoa que vendia mentorias para veterinários que quisessem atuar em alguma área do mercado. E por que eu tô te contando isso? Porque esse foi o segundo sinal de alerta. E foi assim, a destrava de tudo. Foi quando, nesse bate-papo com a mentora, ela me perguntou assim, Duda, o que é inegociável para você? E eu não sabia responder. E aí ela virou pra mim, eu virei pra ela e falei assim, onde que tem uma oportunidade melhor pra veterinária? Nesse país que eu vou, onde vou ganhar mais, tudo. E aí foi a hora que ela virou pra mim e falou assim, primeiro você escolhe o estilo de vida que você quer ter, depois você escolhe o trabalho. Olha, que forte, hein? E ela que estava se referindo assim, se for uma cidade de praia é negociável para você, ou estar perto do Brasil é negociável para você. Eu não lembro nada que eu aprendi naquela mentoria, só essa frase. Primeiro você escolhe o estilo de vida, depois você escolhe o trabalho. E aí depois, logo veio a pandemia, ninguém vai para lugar nenhum. E aí eu fiquei em casa, o tempo passando, perdendo a experiência na veterinária. Até que eu me mudei de cidade por conta do meu namorado da época. Não, eu tava visitando ele, na verdade. E aí eu descobri que uma clínica tava precisando de veterinários. Não era meu intuito, mas falei, vou fazer plantão ali até chegar a hora de eu ir pro exterior, ser veterinária lá. E aí nesse meio tempo eu fiquei 6 meses em clínica. E aí um dia um cara virou pra mim e falou assim, você atende em domicílio? E daí eu falei assim, eu nunca tinha atendido, nunca tinha pensado em fazer isso. Legal. A oportunidade chegou ali, você simplesmente, sim, não sei como fazer. Não sei, mas olha só, minha agenda é muito cheia, eu tenho encaixe hoje no final do dia, pode ser? Olha só. Aí vai eu com um papel, uma caneta. E o que eu percebi? Eu percebi que em 40 minutos de consulta eu ganhei o equivalente a 12 horas de plantão. Olha só. E sendo que eu não fiz exame de sangue, não fiz aplicação de medicamento, eu não fiz nada. Foi o básico, só consulta porque eu não tinha material. Atendimento clínico. Só a consulta, a gente fala seca, né? Uhum. E eu falei, cara, se eu fizer uma dessa por dia, eu já ganho mais do que eu ganho em clínica e trabalhando ali 1 horinha por dia. Tem alguma coisa aqui. Você encontrou e identificou uma grande oportunidade. E eu comecei eu já tinha muito conhecimento de empreendedorismo, porque eu já tive uma empresa de bijuterias há um tempo atrás. Já tinha veia, né? Já tinha, sempre gostei muito de vender. E aí eu comecei cada vez mais captar cliente, cresci muito rápido, larguei clínica. Como que foi esse, assim, de captação? Porque eu acredito que o maior desafio de toda empreendedora, de qualquer segmento, é a captação, né? Pelo menos assim, explica um pouquinho como foi essa captação. Como que você divulga assim, quem quer uma veterinária para cuidar dos seus bichinhos a domicílio? Não é assim, eu tô sendo, né, trazendo aqui de uma maneira brincalhona, mas assim, como que é essa divulgação? Quando eu comecei, eu não sei se você se deixou passar, mas eu estava em uma cidade onde eu tinha acabado de me mudar e não conhecia ninguém. Sim. Só a família do meu esposo, que na época era namorado. E aí eu comecei assim, como que eu vou fazer? E comecei a tentar fechar parcerias, comecei a pagar páginas para me divulgar, comecei a impulsionar e comecei a estudar muito sobre a impulsionar no Instagram, divulgações, isso. Páginas você fala em site, páginas locais do Facebook, Instagram, Google, tudo que vocês redes possam imaginar. Olha só, movimento que as coisas acontecem. Ficar sentado esperando no sofá assistindo Netflix não acontece, empreendedora. Se você ficar na sua casa esperando o seu cliente aparecer e chegar, nada vai acontecer. E de um dia para o outro eu larguei clínica. Eu tive problemas lá, minha cabeça já tava, minha saúde mental já tinha ido pro ralo. De um dia para o outro eu larguei, eu tinha que me bancar. E na minha cabeça só tinha uma opção, pronto, tem que dar certo. Como? Não sei, vou fazer dar certo. De que forma? Não sei, vou fazer dar certo. Atirei para todos os lados. Então a captação veio do online, veio do presencial, veio de bater de porta em porta, veio de passear com o cachorro no parquinho para conversar com pessoas que têm cachorro. Tirei de tudo quanto é lado. E eu digo que é isso. Independente da sua área, onde você coloca energia, onde cresce. Então, repete isso. Que é uma frase que parece assim, é batida, todo mundo fala, mas isso é muito importante e faz a diferença. Aonde você coloca a sua energia é onde cresce. Na época, eu estava lendo um livro chamado O Essencialismo. Não sei se você já ouviu falar, não? Eu já ouvi, mas eu não tive ainda a oportunidade de ler. Ele é um livro que ele basicamente fala o seguinte. Pensa em um sol. Vamos falar de energia. Um sol ou uma lâmpada. Uma lâmpada. Uma lâmpada, quando ela é redonda, ela
manda energias, manda luz para todos os lados, certo? 360 graus. Então ela ilumina um pouquinho de tudo. E daí pensa numa lanterna. É um foco, mas é bem longe. E aí aquilo ficou muito na minha cabeça. Foi a hora que eu falei assim, não, eu vou largar o plantão, porque enquanto a minha energia estiver dividida, não vai dar certo. Daí foi isso. Então assim, o que, Duda? Primeiro, eu dei o passo, depois eu coloquei o chão. Eu falo assim. É coragem. É ir. Claro que tem que ter um pouco de racionalidade. Eu já tinha feito cálculos, eu conseguia me bancar ali. Se desse errado, não é. Se demorasse, dá certo nesse ponto. Sim. Então é isso. Foi assim que eu comecei minha trajetória no domicílio. E em menos de um ano eu já estava faturando quase 20 mil no mês. Olha só. Sozinha. Isso não é uma realidade comum dentro do mercado como veterinário. A média dos veterinários é faturar em torno de 3 mil mês, trabalhando de segunda a sábado o dia inteiro. 3 a 4 no máximo. R$150 o plantão de 12 horas é a média que eles recebem. E aí eu fui e falei, é isso que eu quero. Aqui depois que a pandemia foi embora, não fazia mais sentido eu ir para lugar nenhum. E foi ali que eu entendi que aquilo ali juntava o que eu queria, que era tempo de qualidade, dinheiro no bolso e qualidade de vida. E liberdade, que é o meu maior valor aqui dentro da minha vida, da minha profissão. E aí começou. E hoje, podemos dizer que você vive com essa liberdade? Com certeza. Não só liberdade geográfica, mas principalmente liberdade financeira, né? Para que você possa conquistar. E olha só, é muito interessante que chegou um momento, né? Eu quero que você fale também mais sobre isso, porque como eu conheço a Duda, nós participamos de um mastermind juntas também, da Kênia, que eu mencionei também em outros podcasts, e ali que nós nos conhecemos, tudo. Hoje, a minha agência também presta serviço, a gente faz todo o trabalho de comunicação e marketing para ela. E fazendo nossa construção agora de autoridade, eu brinco que agora ela vai ser a próxima celebridade desse mercado veterinário, grande, maior referência, né? Ela até, ó. Porque realmente é o quê? Tudo é uma construção, posicionamento, e isso que a Duda, ela fala, faz muito sentido, porque, assim, ouvindo isso, é a primeira vez que eu ouço, de que, imagine, um veterinário, porque nós sabemos que é uma profissão, para só se formar, é um grande custo todo o tempo, né? A gente está falando de um médico que cuida de animais. E assim, é muito triste isso, olhar e falar, poxa, ele não chega a ganhar 10 mil reais por mês. Carteira assinada não existe quase. Não existe. É muito difícil. Isso, gente. Então, assim, infelizmente, né, como é um nicho diferenciado, somente conhece quem é da área, né? E aí, o que acontece? A Duda, ela chegou num patamar que, assim, o horário dela já estava sem agenda. Ela já não tinha mais como atender. E foi aí que nasceu a empresa, né? Pois é. Conta pra gente como que é isso. E hoje ela tem uma equipe que ela faz toda essa assessoria. E, além disso, ela também criou a mentoria dela, onde ela, de fato, transforma o conhecimento dela em Pix. Fala pra gente como que foi. Fala da empresa e fala também desse novo posicionamento seu como mentora, que você também ajuda então, outros na veterinários. realidade, eu preciso falar de forma inversa, ao contrário. Porque a Vetme, ela só nasceu porque eu queria tempo pra focar nas mentorias. É o contrário do que a maioria das pessoas acha. Uau! Eu, assim, sozinha, eu já tava faturando perto de 40 mil mês, mas entrei naquele ponto de novo de que eu não queria, que era perder minha liberdade. Então, pra isso, eu precisava trabalhar 12 horas por dia, atender várias casas. E aí eu comecei a não poder fazer o que eu queria, a hora que eu queria, comecei a ter essas dificuldades e você resolveu um problema e criou outro problema. Outro. E aí, nesse momento, eu já dava mentoria, já tem uns 2 anos que eu dou mentorias, que eu apareço ali, mas era como se fosse um hobby, era um extra, era um... Duda, pelo amor de Deus, me ajuda, eu vou lá e ajudo. Eu não tinha profissionalizado isso ainda. E aí, em um determinado momento, porque eu tinha naquela cabeça de que eu não posso delegar, porque ninguém vai fazer o que eu faço da forma que eu faço. Sei, muito comum, né? E aí, até que eu fui no evento, em outubro de mês do ano passado, na verdade, lá da Quênia. E ela falava muito assim, você precisa delegar, se você não estiver delegando, você é egoísta, o mundo precisa de você precisa mostrar seu trabalho para mais gente, alcançar mais pessoas. E eu tinha algo muito latente em mim, que era, eu entendi que o meu propósito era transformar esse mercado veterinário, transformar essas vidas, era o que eu queria fazer da minha vida.
Por mim, teve uma época que minha vontade era assim, largar os atendimentos e focar na mentoria, porque o fato de eu atender o tempo inteiro não deixava eu focar no meu propósito. E os resultados das meninas das veterinárias eram assim, absurdamente deixavam extremamente satisfeita, Sim, sabe? porque Muito você via satisfatório pra mim. transformação de Sim. fato na vida, né? Um impacto não só de realização, mas financeira também, né? Isso. Aplicado. E aí meu olho chega a encher d'água, assim, em cada resultado, em cada conquista, vendo como elas começaram, como elas, né, estavam agora. E aí eu entendi que eu precisava de tempo. E aí como eu poderia ter tempo? Criando a Vetme, que é o nome da minha empresa de atendimento domiciliar. Então eu criei a Vetme. Primeiro ponto era ter tempo para focar nas mentorias e nessa transformação. Segundo ponto era que eu conseguisse ter novamente mais liberdades de horário e não tivesse que trocar minha vida pelo trabalho. E o terceiro ponto também, e aí isso daí já foi desencadeando outras coisas. Eu já penso em expandir a Vetme a nível nacional, é a minha ideia, e como ideia eu quero dizer planejamento. Sim. Vai acontecer. E é isso, assim, o meu propósito de vida hoje é mentorar veterinários e tirar eles desse mercado. A Vetme é uma empresa para que eu possa ter mais autoridade, para eu conseguir fazer isso de forma mais, assim, evidente no mercado, ganhar mais a confiança e vender mais e tá aí presente. Isso. E assim, é muito importante quando a gente usa essa frase, né? Transforme o conhecimento em Pix, porque é a partir do momento que ela conseguiu viver essa transformação de ter liberdade financeira, ter liberdade geográfica, onde que trouxe ali uma grande oportunidade. Sim, eu já tenho essa liberdade, embora estava, né, com uma agenda lotada, mas eu posso expandir isso e trazer essa liberdade para outras profissionais através da empresa. Sim. E também impactar a vida de outras pessoas através da mentoria, que é o que você já faz hoje com muita excelência. Isso é muito importante. Então, por isso que é interessante, você que talvez esteja aí com muito conhecimento, muita habilidade, que saiba realmente que o que você sabe, primeiro, transformou a sua vida, transformou a sua realidade, ela também pode transformar a vida de outras pessoas. Então é por isso que eu repito incansavelmente essa frase, transforme seu conhecimento em Pix, porque realmente ela faz a diferença. Agora, eu vou fazer a pergunta, chave de ouro que eu sempre gosto de fazer, que é o seguinte: se você pudesse resumir em uma frase, como o seu conhecimento vira Pix, o que você faria? Como o meu conhecimento vira Pix? Eu uso todos os meus erros e acertos que eu juntei dentro de uma metodologia única para ensinar ao veterinário como ele pode ter uma carreira autônoma de sucesso. Então eu não ensino ninguém a ser veterinário, ninguém a coletar sangue, ninguém a ir à casa do cliente. Eu ensino marketing, gestão, captação, processo de follow-up, posicionamento, marca pessoal. Então é realmente profissionalizar o atendimento domiciliar. Resumindo, eu ensino, eu junto os erros e acertos que eu cometi no meio desses 5 anos, que transformei na metodologia, e transformo vidas de veterinários através do meu conhecimento. E aí eles me pagam no Pix. Ah, adorei! É isso aí. E é o Pix. Duda, muito obrigada, gratidão imensa pelo seu sim, por estar aqui compartilhando, né? Porque eu tenho certeza que talvez você seja médico, que você seja um profissional da saúde, que você esteja aí, como que eu posso ajudar outras pessoas? Porque, de fato, a sua história já é um grande produto que você pode impactar outras vidas também. Olha, muito obrigada, gratidão você imensa. pela oportunidade. E quer falar alguma frase de apoio, de incentivo para todos que estão nos vendo? Se você é veterinário, profissional liberal, autônomos em geral, e está em um ambiente, em um trabalho que não está te deixando feliz, a dica que eu te dou é: saia, crie estratégias, procurem alguém que já passou pelo processo que você quer passar, porque essa pessoa vai te ajudar a encurtar esse caminho, e sai, porque a sua vida é agora. Então não espere o tempo passar para você se arrepender e ver quantas oportunidades, quanta vida você deixou passar entre seus dedos, porque o trabalho te prendia e não deixava você, né, você manifestar ali a sua maior versão, às vezes a atenção que você deixou de dar para o seu filho, para o seu marido, para os seus amigos.
e aí daqui a pouco você tá arrependido. Então só vai. Você agora a pessoa, né? Hoje você é o mais novo do resto da sua vida. Então a hora de se atitude é agora. Depois, sim, pode ser tarde demais. Hoje não. Ah, muito bem. Então, ó, uma grande reflexão e profunda, né? Essa tocou na alma. Então, espero que você tenha gostado desse podcast. Se você tem dúvidas, vou deixar aqui as redes sociais, como que as pessoas te encontram nas redes sociais. @DudaVetLivre é meu Instagram. Muito bem, vamos deixar aqui para que vocês possam seguir a Duda, conhecer mais e acompanhar aí o trabalho dela e indicar, né, o trabalho. Falo muito de empreendedorismo em geral, Sim. nicho para veterinário, mas acaba que os assuntos servem. Sim, não serve somente para quem é veterinário, claro. Você pode fazer a aplicação para o seu negócio também. Espero que você tenha gostado. E se você também tem um conhecimento e quer transformar ele em Pix ou já faz isso de fato, quer vir aqui, ó, contar pra gente como a Duda fez, comenta aqui, fala aí da sua história, que vai ser um prazer te receber, tá bom? Um beijo grande, muito obrigada e tchau, tchau!